Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz, unidos na fé, dia 13 de março de 2023, nessa segunda-feira, terceira semana da Quaresma, abrimos o nosso coração para ouvir o Evangelho tirado de Lucas, capítulo 4, versículos de 24 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado a Elias, a não ser uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo ao precipício. Jesus, porém, passando por meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, graça e paz, unidos na fé, nós buscamos nos alimentar nesse tempo da Quaresma com a Palavra de Deus, fortalecendo cada vez mais a nossa aproximação de Deus. Viver é uma busca constante da gente tentar ser alguém, construir uma história, oferecer algo importante. É claro que muitas vezes nós somos inundados pela vaidade, pelo pecado da importância, pelo pecado da grandeza, ou muitas vezes pela carência, ou pela angústia, pela dúvida, incerteza, mas é no meio disso que a gente vai vivendo a vida que nós temos. É no meio disso que a gente vai construindo a nossa história, que a gente vai descobrindo quem que nós somos, o que nós queremos da nossa vida. Erich Fromm, nasceu em 1900 e morreu em 1980, dizia: o amor imaturo diz, eu te amo porque preciso de ti. O amor maduro diz, eu preciso de ti porque te amo. Eu te amo porque preciso de ti, eu te amo, eu preciso de ti porque te amo. O que predomina é a necessidade ou o que predomina é o amor, a precisão do outro. Quando o amor predomina, a gente tem um amor maduro. Eu preciso de ti porque o amor é maior. Mas quando a necessidade do outro é maior do que o amor, então eu sou imaturo. Por isso é muito interessante a afirmação. O amor imaturo diz, eu te amo porque preciso de ti. O amor maturo diz, eu preciso de ti porque te amo. Jesus precisa de nós porque nos ama. Jesus nos quer bem porque nos ama. Jesus nos busca porque nos ama. E aí o que nós temos no Evangelho de hoje? Jesus está em Nazaré, há um conflito na sinagoga, há uma rejeição. Acho que é difícil da vida esses processos da rejeição. A gente viver sendo aprovado e tudo dando certo é uma bênção. A gente viver sendo aplaudidos e tendo sucesso, tudo é uma bênção. Mas a gente viver não dando certo é cruel. A gente ser rejeitado, ser reprovado, não ser acolhido, é sempre muito cruel. Jesus está nessa experiência. Ele está em Nazaré, na sinagoga, momento lugar de oração. E Jesus diz, diante da rejeição, da dureza de coração dos seus conterrâneos, ele diz, nenhum profeta é bem visto na sua terra. E acaba sendo verdade. A gente tem dificuldade de valorizar o que nós temos na nossa própria casa. A gente gosta do vizinho.
a gente tem dificuldade de olhar as qualidades que nós temos dentro de nós mesmos. É interessante, a gente vive numa igreja, numa paróquia, que às vezes tem músicos bons aqui, gente que canta bem. Não, mas eu preciso pagar alguém de fora para fazer um show aqui, e às vezes eu tenho gente mais qualificada dentro de casa, viu? Mas o que interessa é pagar de fora para vir, porque o de fora vem, faz o show e vai embora. O daqui a gente conhece. A gente tem às vezes gente capacitada, mas eu prefiro trazer de volta. É o que a gente vive no mundo da autoajuda, né? A autoajuda é isso. Eu vou ler uma obra de um cara que nunca me viu, que vai dizer o que eu vou fazer da minha vida. E eu não gosto dessa literatura porque isso não é verdade. 10 regras para um casamento feliz. Você pega lá e lê, resolver os problemas do seu casamento. Tantas regras para a felicidade plena, viu? 7 regras para o sucesso, viu? É aquela história que o pessoal brincava, né? O cara escreveu um livro sobre como ficar rico em tantas etapas. E ele estava pedindo patrocinadores para poder publicar o seu livro. Mas o seu livro não é para ficar rico e agora você está sem dinheiro para publicar a sua obra? Viu? É as curtições da vida aí. Então nós temos no Evangelho de hoje essa referência de Jesus. Jesus está sendo rejeitado pelos seus conterrâneos e diz, olha, não dá. E aí Jesus faz memória dos profetas do Antigo Testamento, viu? Faz memória de Elias e Eliseu, viu? Um vai até uma mulher que é estrangeira diante de uma situação de fome. O outro vai a um leproso que é estrangeiro diante de uma doença, viu? E aí eles se irritam e acham que Jesus está blasfemando. E levar num precipício e jogar significa também uma morte por apedrejamento. Não é que você joga a pedra na pessoa, mas você joga a pessoa na pedra. Então é chamado de condenação também. Os conterrâneos de Jesus se irritam diante dele, pega Jesus, leva para fora, leva no morro e ali querem jogar Jesus no precipício, que é a outra forma de matar alguém com pedra. Só que você agora joga a pessoa e ele batendo nas pedras até morrer. É a condenação por blasfêmia. É a condenação por blasfêmia. A cruz é uma condenação por questões políticas, por ameaça ao Império Romano. E jogar pedra é alguém que blasfemou, que cometeu adultério. São esses pecados dessa esfera, desse nível. Jesus é alguém que passa no meio e segue o seu caminho. Esse ato de passar no meio e seguir o seu caminho, ele é muito interessante porque já que houve rejeição e ali Jesus não volta mais para Nazaré, Jesus abandona a sua terra e vai seguir o seu caminho, significa que diante das ameaças da vida, a gente tem que ter essa coragem de passar no meio e seguir o caminho. Diante das crises da vida, há momentos que a gente tem que ter essa coragem, passar no meio e seguir caminho. Passar no meio e prosseguir. Diante dos momentos que parece que está tudo fracassado, que a gente é rejeitado, não é acolhido, cabe a cada um de nós fazer este exercício de seguir o nosso caminho. Porque o caminho de Jesus é chegar na ressurreição. E o nosso caminho também é o mesmo. Por mais que a gente viva aí nessas relações humanas, nas nossas convivências, nos nossos afetos, nas nossas dúvidas, a gente vai descobrindo que há momentos que as coisas não dão certo mesmo. Há momentos que a gente tenta dizer algo e não dá certo. Ainda mais no Brasil hoje, que está muito perigoso você falar, porque as pessoas estão muito sensíveis, as pessoas estão muito bitoladas, as pessoas estão sem a capacidade de estabelecer um diálogo. E às vezes é estranho que a pessoa é professor, é professora, tem a obrigação de ensinar, de dialogar, de conversar, mas a pessoa está fechada na sua polarização política e ela não abre mão disso, ela não consegue escutar mais. É igual esses noticiários, esses programas de YouTube, de notícias, que eles só falam o mesmo tema e a mesma coisa o tempo todo. Eles não têm outro assunto. Você abre, você sabe muito bem o que eles vão dizer. Eles não conseguem fazer outra reflexão sobre isso. Essa alimentação terrorista, essa alimentação de violência, de pedir para que nos tire a liberdade, é uma doidura que nós vivemos. Isso demonstra a nossa falta de educação mesmo, a nossa falta de formação, a nossa falta de consciência da realidade que nós vivemos.
a nossa ignorância estrutural, a nossa insensibilidade diante do mundo que nós vivemos. Aquele povo ali que está ameaçando Jesus, eles estão na mesma postura. Eles não gostaram do que Jesus falou e por isso resolve eliminar o seu conterrâneo. Resolve eliminar, jogar Jesus por um precipício. E Jesus se livra deles. Não quero mais saber disso. Jesus larga, passa no meio e segue o seu caminho. Por isso que Deus nos dê a sabedoria necessária para que a gente também aprenda. Nos momentos em que não dá certo a vida, nos momentos em que a gente não acerta, a gente não sabe como agir, que a gente tenha essa sabedoria e essa capacidade de passar no meio e seguir o caminho. Porque a gente vive e precisa disso. Um abraço e até mais.